Olá, passageiros! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast do Só de Passagem. E como sempre, vamos começar agradecendo aos nossos apoiadores. Ferragens União, Marmoraria Granil, Morada Mineira, The House Móveis Planejados, Academia Maestro, Centro Musical, Rede Atacadão de Farmácias, Pizzaria Alfredos e, é claro, um agradecimento especial à Administração Regional de Sobradinho, que cede o espaço da Quadra 8 pra gente todas as quintas-feiras pra gente estar realizando esse festival de música lindo que é o Só de Passagem. E antes de eu apresentar o convidado da noite, por favor, se inscreva no canal, dá um joinha. O que você vai ganhar dando esse joinha? Nada, mas você vai ajudar a gente. Quando a gente ajuda o próximo, a gente já tá se ajudando, porque todos nós somos um só nesse mundo. Então, com vocês, o nosso maravilhoso Vinícius Cruz. E aí, tudo certo? E está emocionado? Tô feliz de estar aqui. Primeira vez no podcast? Primeira vez no podcast na vida, assim. Então, desde já agradecer aí o convite que vocês fizeram. Acho que nunca tive a oportunidade de participar de um podcast. Então, essa agora vai ser maravilhosa. Maravilhoso. E você vem aqui com a Luneta, né? Isso, nosso duo Luneta. Isso, que vai tocar essa quinta-feira no Só de Passagem. Já aparece lá, em dia 17. Quero ver vocês lá também. Vamos nessa. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar falando de você. Como que chegou a música na sua vida? Como que foi esse momento? Legal. A música, ela começou na minha vida em um momento turbulento dela, na verdade. Eu comecei a tocar violão aos meus 16 anos de idade e isso aconteceu logo após o falecimento do meu pai. E eu acho que o problema, a música como um todo, ela foi uma forma de manifestar essa vivência, né, após uma perda tão grande, assim. Eu sentia que eu precisava de mudar um pouco o rumo da minha vida quando eu percebi essa grande, né, situação, vamos dizer assim, que de fato me fez pensar tudo de novo, né, fez uma perda tão grande como essa, não tem como você deixar passar, você não esquece uma situação dessa. E aí eu senti que precisava de alguma maneira de expressar isso, de trazer isso à vida, assim. Eu não era uma pessoa muito comunicativa nessa época e a música, ela foi a oportunidade que eu tive de me conectar com essa necessidade de me expressar de alguma maneira, e a arte foi justamente até pegando aquela frase, né, de que a vida não basta, e a arte ela justamente serve para suprir isso. Eu acabei me interessando pela música nesse caminho. Comecei tocando violão, fazendo aulas aqui em Sobradinho mesmo, ali na quadra 2, né, com o professor. Morava aqui mesmo? Morava aqui, eu morei aqui desde nascido, assim, fiquei até 2016, mais ou menos. E nessa época de 2012, 2013, eu tive minhas primeiras aulas de violão com o professor Miramar, não esqueço dele ali. Não sei se ele ainda tá por aí, mas eu lembro dele me dando as primeiras aulas ali. Dizia que ele começou, inclusive, me ensinando sertanejo popular, que eu depois entendi que o popular dele era Roberto Carlos, era uma galera mais antiga ali, né? Mas na época dele era bem popular. Era popular, então serviu pra mim, foi suficiente. E aí eu tive as primeiras aulas com ele, e inclusive ele foi muito importante, porque além dele me ensinar a tocar violão, em determinado momento ele queria que eu cantasse. Ele falava assim, tenta cantar as músicas também. E aí quando eu cantei, foi um incentivo que ele deu e falou assim, pô, você deveria continuar cantando. Ele falou assim, sua voz é bonita, cara, tenta cantar mesmo, continua. E ali eu levei isso pra frente, falei, pô, beleza, eu vou cantar e tocar. Fiquei anos estudando, sem ninguém saber, assim, escondido com o violão ali na madrugada, perturbando minha mãe. Até eu começar a entrar nas rodinhas de amigos, começar a entrar nos primeiros grupinhos e começar a tocar pra galera, pra família. E fazer alegria. Você puxava Legião nas rodinhas? Sempre, né? Tem que puxar. Eu acho que um músico de Brasília que não sabe tocar Legião, ele sofre. Eu sei que a galera hoje tá com um rancinho de Legião, mas eu sou muito... Não, eu sou muito legionária, eu sou suspeita. Pois é, eu adoro. também. Eu, além de Legião, eu acabei... Uma das bandas que eu comecei a gostar primeiro, antes de Legião, foi Capital. Então, assim, tirei tudo quanto era música do acústico, do começo ali. E depois... Era Ana Paula agora, Natasha. Com certeza. E aí depois veio o Legião. O Legião, ele veio depois, aí eu comecei a curtir a história, entendendo também. Por gostar muito de Brasília, cidade, eu acabei juntando as duas coisas, então gostar da música de Brasília pra mim era natural. Tanto que a gente toca muito Nat Roots, a gente toca muita coisa de Brasília também, porque não deixa de ser um tributo nosso à música de Brasília. Né? E a gente, vamos falar um pouco do Luneta, como que surgiu, é você e o Haroldo, né? Isso. E como que surgiu essa parceria?
a história da banda? Conta pra Doido, gente. sim. Eu conheço o Haroldo desde 2015. Assim, musicalmente falando, foi quando eu entrei na banda da igreja. E Você era de que igreja? eu era da igreja da São Francisco. Eu era não, tô falando, parece que eu saí, né? Tô de lá ainda, sou da igreja de Não São é Francisco. desviado, viu, gente? Não sou desviado, né, gente? Tô aqui fazendo parte da igreja. Tô ali tocando eu tocava na São Francisco, em 2015 eu entrei na banda da igreja, né, pra gente tocar na missa e tudo. Ainda não era nada pretensioso e nessa época eu não tinha interesse de seguir com a música. Eu só queria tocar. Ter a oportunidade de tocar, eu senti que ali foi um momento onde eu conseguiria me aproximar. Acabei me aproximando também da religião, que eu tava um pouco ali afastado. E aí me aproximei bastante e conheci o Haroldo. Cara, a gente começou a tocar em 2015 e foi seguindo até 2018 aí, quando a banda da igreja a gente se dissolveu, né? Cada um foi pro seu canto. Mas eu queria, ali, em 2018, eu já queria seguir um pouco mais comecei a questionar a minha vida, assim, o que eu queria fazer. Eu comecei a ver sentido na música como um caminho. E nessa eu fiquei pensando, quem são as pessoas que eu posso me aproximar para poder continuar com essa ideia da música? E o Haroldo sempre esteve muito presente. 2017, antes desse período, né? A gente participou de um concurso cultural de composição. E a nossa música que legal. foi pelo Halel, né? A gente fez uma composição, que é um festival católico, e ele tinha uma composição. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz uma composição de alguma coisa, que foi pra frente assim. Ela foi pra final, só não ganhou ali no concurso de curtidas. Mas quando isso aconteceu... Odeio o concurso de curtidas. É complicado, né? A gente não tinha ninguém ali, tava difícil. Mas eu sei que nessa, a gente percebeu que, eu falei, cara, tem potencial isso aqui. Eu não tinha nenhum histórico com nada, a gente fez uma composição, ela foi pra frente. Aí eu comecei a me questionar, a pensar, e em 2018, quando a banda acabou, eu tava com a ideia de fazer uma banda pra tocar outras coisas. A gente tocava muito música de igreja, eu queria tocar outras músicas também. Músicas do mundo. Músicas do mundo, vamos falar assim. E eu lembro que eu questionei, falei, cara, eu tô querendo fazer um projeto musical, lembrei de tu, porque você tá comigo em todos esses momentos que a gente tem tocado, você quer fazer parte? E aí ele falou, quero. Eu falei, você quer mesmo fazer parte? Você tem certeza? Porque eu vou botar a cara nisso, vou afundar, e eu quero alguém que compre essa briga junto comigo. Ele falou, quero. Mal ele não sabia onde estava se metendo, né? A gente entrou junto e a gente criou. Foi que ano? Foi 2018. 2018. Então, janeiro de 2018... Então já tem um bom tempinho já. Janeiro de 2018 a gente criou um Instagram, uma amiga nossa fez a logo ali, do jeito que ela podia. A gente se juntou e criou a dupla, que era o Luneta. E aí, a construção de nome foi toda em cima dessa confusão, assim. Como a gente cria um nome? A gente começou a pensar em várias possibilidades. Luneta veio porque a gente queria criar uma banda que tivesse músicas que olhassem pra frente. Então a gente queria trazer essa visão pra frente. Mesmo que, independente se é autoral, não sei, a gente queria trazer esse tipo de música para as pessoas. E aí a gente criou em 2018 a banda e a gente começou a tocar nos primeiros barzinhos. O Haroldo trabalhava num barzinho, o chefe dele queria que a gente tocasse, chamou, fizemos as primeiras apresentações, aí veio um aniversário, veio uma coisa ou outra. E nessa a gente continuou seguindo e estamos aí até hoje fazendo nossas apresentações, tocando em eventos também, começando nosso trabalho, vamos dizer assim. Começando nada, você já tem 5 anos, já tá graduado o trabalho. Já tá caminhando com as próprias pernas, mas ainda pode começar a correr, essa é a expectativa também, né? Mas aí vocês não lançaram nada autoral ainda? Não, a gente compôs algumas coisas, a gente tem algumas letras guardadas por aí, a gente até no começo brincou de tentar gravar uma coisa ou outra, mas assim, muito caseiro ainda, sabe? Uhum. E quando a gente percebeu que a gente tava errando muito, fazendo uma coisa assim, muito sem um grau de profissionalismo mesmo, eu senti que eu precisava estudar, começar a entrar um pouco mais de cabeça em entender as coisas, ver como é que funciona. Estudar no que você diz gravação. Tanto gravação quanto musicalmente mesmo. A gente ainda não tinha um conceito muito claro. A gente queria tocar de tudo. Queria tocar pop, rock, reggae, MPB. Mas vocês estão esperando esse conceito chegar ainda ou já tá engatilhado? Não, eu acho que hoje a gente já encaixou um pouco mais no nosso conceito. Então, assim, nós somos um duo acústico, né? A gente gosta de trabalhar muito com essa estrutura de duo. Por mais que a gente em algum momento tenha uma banda pra fazer um projeto, uma coisa, nós somos 2 numa banda. A gente não quer ter uma banda maior. Vocês dividem voz? Dividimos vozes e, às vezes, não só dividimos, como também damos um protagonismo diferente. Então, tem músicas que o Haroldo puxa mais, tem um momento, inclusive, só dele, que eu acho legal trazer. Dia 17 aí, ó, vai ter um momento só do Haroldo ali fazendo umas músicas específicas que a gente gosta de deixar esse espaço. Então, a gente vai sempre se dividindo, tanto tentando fazer a harmonia vocal, mas também dando espaço para que uma pessoa cante solo, a outra cante solo. Então, construindo esse momento mesmo. Porque a gente percebeu que a gente queria criar essa identidade dos 2 na banda. Por ser uma banda de 2 pessoas, tem espaço pra cada um mostrar sua personalidade ali, sabe? Ai, que legal. Muito bonitinho. E em relação à Luneta, quais são os projetos, assim, pro futuro? Legal. A gente tá agora num processo... A gente tava num processo de construção de conceito mesmo, né? Então, assim, a gente
teve a pandemia e com a pandemia a gente começou a gravar conteúdo e tentar lançar versões, assim, músicas, cover e tudo. Tanto que o nosso Instagram foi quando a gente teve uma bombada um pouco maior ali. E o TikTok, tá fazendo TikTok? A gente fez alguns. A gente até fez dancinha, mas não deu muito certo. A gente voltou pro conteúdo normal mesmo. Fez mais tranquilo pra gente. Mas assim, a gente começou a gravar algumas versões pra tentar entender assim, qual estilo funciona mais. E a gente foi encaixando algumas coisas. O que a gente entendeu o estilo em si não importa tanto, desde que o conceito acústico da gente tocando ali voz, violão, carrão, as vozes, uma coisa mais intimista mesmo, funcionasse. Então hoje a gente entendeu, é um intimista, mas é um intimista animado. Então às vezes a gente faz repertório mais pra cima, às vezes a gente faz um repertório mais quietinho ali, mas a gente tem esse conceito forte. De projetos, a gente quer expandir um pouco mais, assim, para outros tipos de eventos. Então a gente tem feito muito barzinho, muita apresentação em lugares Águas Claras, a gente tem feito aqui em Sobradinho, a gente tem feito no Plano. A gente quer continuar tocando em mais lugares, para mais pessoas, levar esse projeto para uma coisa mais privada também. E eu já tô começando a olhar para um caminho autoral. Mas eu quero entender qual é a hora certa de começar a lançar primeiro EP, primeiros materiais. A gente tá pensando ainda em qual vai ser o melhor momento. E tocando e se conhecendo e vivendo esse momento mesmo. E sobre o nome Luneta, por que foi o nome que vocês escolheram? O Luneta tem o símbolo de uma luneta, né, que serve para você olhar para frente. Tanto que a nossa logo, o nome dela é Luneta com 2 Os, porque a gente queria fazer uma brincadeira ali com os 2 Os e fazer uma luneta. Uma coisa que começou meio brega, mas acabou que funcionou, porque o Luneta com U... tinha muita banda que já tinha. A gente falou, não, vamos fazer uma coisa que ninguém tem. Aí não tinha nenhum com luneta com 2 Os. A gente falou, esse aqui. Mas a gente queria muito essa ideia de passar uma mensagem pra frente. Olhar pra frente. E que a gente pudesse criar músicas, ou tocar músicas, ou ter um conceito que de alguma maneira levasse as pessoas a isso. Então ela representa muito essa simbologia. Que pra gente foi muito legal na época. A gente queria fazer uma coisa assim, vamos fazer uma banda? Vamos, mas... O que a gente quer passar? Vamos fazer umas mensagens com sentido, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente consiga transmitir mensagens. Hoje a gente já abriu muito esse conceito, a gente toca muita coisa, mas a gente gosta ainda dessa pegada, assim, sabe? Vocês fazem umas versão acústica de funk, de sertanejo? A gente já fez mais, a gente toca Anitta, a gente faz algumas coisinhas. Não é a nossa essência como banda, mas a gente gosta de brincar com alguns estilos. Eu acho super divertido. Porque fica legal. E a galera gosta, então assim, a gente gosta de fazer essa Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Uma vez eu tava tocando, que eu toquei uma versão acústica de Anitta. Uhum. No violão mesmo, voz violão. A pessoa falou assim, não gosto assim, lento, fica feio. Nem é que ela não gosta da música, ela não gostou de mim tocando. A gente gosta, a gente teve uma época, a gente já ouviu mais isso. Hoje a gente não ouve tanto, que era assim, pô, vocês tocando essa música assim, eu gosto. Que, não, do jeito do funk lá, não gosto muito. Mas vocês tocando assim no voz e violão, a música fica legal. Eu falo, pô, bom saber. É incentivo positivo. A gente continua fazendo. Não é, no nosso repertório aí, a gente às vezes brinca, a gente já brincou mais com essas coisas. Hoje a gente deu uma mexida no repertório, assim, a gente botou mais algumas músicas que a gente gosta também de tocar, porque a gente percebeu muito isso. Em determinado momento a gente tava tocando muito música que não necessariamente a gente gostava tanto. Agora a gente tem um pouco mais de, esse repertório aqui eu tô me divertindo tocando. Acho que isso é uma coisa que a gente passou mais, sabe? É muito legal, mas também quando você tá tocando há muito tempo, mesmo o repertório, você dá uma cansada, né? E aí a gente fica tentando toda hora ensaio, vamos botar essa música nova aqui? Vamos. A gente vai aproveitando também quando chama a gente pra tocar alguma música específica, a gente bota no nosso repertório, então a gente vai tem sempre que ficar ouvindo, né? Ouvindo coisa, tentando encaixar, senão não vai. E ultimamente, o que você anda ouvindo, já que você Boa pergunta. Que tem que estar sempre ouvindo? Senti que esse ano, não sei se é porque tá chegando perto dos 30, a gente tá começando a chegar nessa fase, eu senti que eu tava precisando me conectar com as coisas que eu gosto. Então antes eu tava ouvindo muito de tudo, assim. Eu até fiz um canal paralelo pra começar a fazer umas versões e tentar tocar umas coisas nada a ver com o que eu já toco. Mas aí eu falei, eu tô tocando demais coisas que eu não tenho nada a ver, eu quero voltar um pouco. Então eu voltei a ouvir rock desde rock mais pesado até uma coisa mais rock clássico. Então você é mais metaleirinho. Mas eu sou um metaleirinho pagodeiro, cara. Então assim, não me ajuda. Porque eu consigo desde gostar muito do metal, assim, do rock pesadão, ir em festival nesse estilo, mas eu gosto também de um samba, eu gosto também de um pagode ali, gosto de um pandeiro, gosto de uma percussão. Eu até participei de alguns trabalhos relacionados a isso também. Então assim, eu não gosto de me prender a um estilo. Eu não gosto de falar que eu sou eclético. Porque eclético você tem que ouvir muita coisa de muita coisa. E aí eu acho que eu não tenho essa abertura. Mas eu não gosto de fechar. Falar assim, não gosto disso aqui.
Até o sertanejo a gente flerta ali, ouve alguma coisa ou mas outra. depois que a gente parou de ter que comprar disco, né? Todo mundo virou mais Spotify eclético. virou um caos, né? Virou uma bagaceira. Você pode ouvir qualquer coisa, qualquer momento. Você pode só trocar aqui o estilo. Você não precisa definir um estilo. Exato. Então, assim, eu gosto de ouvir. É claro que se você olhar minha playlist do Spotify hoje, você provavelmente vai ver mais rock, mais MPB, vai ver até mais um pop, tanto nacional quanto internacional, mas eu gosto de ouvir coisas que às vezes me tiram do que eu já tô ouvindo. Porque às vezes a gente cansa, né? Pô, eu fico ali ouvindo aquele álbum todo santo dia. Vai pra academia todo dia ouvindo Linkin Park e fala, não, deixa eu botar outra coisa aqui. Mas Linkin Park dá um gás, pô. Pra malhar é bom demais. Eu me amarro. Foi uma das bandas que, inclusive, eu ouvia muito nessa época de aprender a tocar. Não conseguia tocar, mas eu gostava muito de ouvir. Então eu comecei muito a me acostumar com isso. Então eu não sou eclético. Eu escutava muito Red Hot Chili Peppers. Eu gosto também. Adorava. Vou no show deles também, já fui. Gosto muito, sabe? Então tenho bastante apreço, assim, por bandas de rock no geral. Mas eu tento ouvir muitas outras coisas também, me abrindo nesse sentido. Aí quando eu era adolescente, eu comecei a tocar violão assim. Aí alguém perguntou, que música você sabe tocar? Aí eu pensei na minha favorita do Red Hot. Eu falei, toca Snow. Snow é difícil demais. É mesmo? Até hoje eu não toco Snow. Foi a mentira mais cabeluda que eu já contei. Red Hot dá trabalho. Eu nem falava pras pessoas que eu tocava, cara. No começo eu fiquei ali 1 ano, quase que escondido, tocando toda madrugada. Quando eu senti que eu sabia a música de cabeça, de cor, que eu podia tocar numa roda, aí eu levava. Demorei muito pra fazer isso. E você vive da música mesmo? Ainda não. Gosto, tô estudando, tanto estudando a parte musical de ter uma banda, quero que ela vire um negócio cada vez mais estruturado, gerando resultado. Hoje a banda, ela, vamos dizer assim, eu não vou dizer que ela se paga, porque parece que a gente tá pagando nossos salários ainda. A gente tá num processo, mas ela já se financia. Então, por exemplo, a gente quer fazer um ensaio, já não é do meu cachê. A banda paga. A gente quer comprar alguns equipamentos, a gente já faz com a banda. Então ela já meio que tem um caixa satisfatório pra gente fazer as nossas coisas. Mas sempre foi seu plano A? Ou você tinha um outro plano? Tipo, um plano B, assim, que você cuidava? Eu formei em administração também. E eu trabalho com administração hoje. Eu faço parte de uma consultoria, já trabalhei de outras coisas também. A minha ideia é cada vez mais transitar pro negócio musical. É cada vez mais fazer com que o negócio musical cresça. Seja como músico, ou seja como produtor, que é uma coisa que eu tenho estudado muito também, a produção musical, tentar estudar um pouco mais outros instrumentos, a composição. A minha ideia é que, se possível, até ter um estúdio, assim, uma coisa que eu possa fazer coisas musicais nesse aspecto também. Ainda quero entender o que vai funcionar mais, porque eu gosto das duas coisas. Eu gosto muito de tocar, adoro palco. Mas tu fez administração pra fazer gerenciamento também, exato, de carreira. E eu quero juntar as coisas. Então, assim, eu quero ter uma conexão com a produção cultural de alguma maneira, seja como artista, seja como empreendedor da arte, seja como produtor. Mas eu gosto muito da administração também. Eu sinto que eu fiz um curso que eu gostei, de alguma maneira, sabe? Então eu junto as coisas ali sempre que dá. E esse tá sendo o meu caminho. Então, não era o meu plano A, não foi a primeira coisa que eu pensei a fazer, mas era uma das coisas que eu falei, eu preciso fazer. Eu preciso em algum momento empreender com a música ou viver com a música de alguma maneira, sabe? Então acho que hoje isso tá muito presente. Não tá um objetivo alcançado, eu sinto que ainda tô num processo, num caminhar, cada vez dando passos, estudando, fazendo projeto, tocando com a luneta e tudo. Mas ainda não tô do jeito que eu gostaria, quero estar mais próximo da música, certo? Ah, que legal. E canto, como que você começou estudando? Você já fez aula? Você faz aula ainda? Comecei passando vergonha, como todo mundo, né? A gente vai, como começa a cantar. romper essa barreira também? Porque eu acho que o canto exige uma coragenzinha, sabe? Porque assim, o canto, eu acho que ele te expõe mais do que um instrumento. Você tocar um instrumento, as pessoas, elas aceitam mais um erro. Assim, toquei um violão mais ou menos ali, a pessoa... As pessoas nem percebem, vai falar essa verdade. Agora canta mal, pra você ver. A pessoa vai pedir pra você parar e tudo. Então assim, eu tinha muita insegurança no começo. E aí o que eu fiz? Diferente do violão, eu já entrei fazendo mais aula. Eu gostava de cantar, até cantava uma coisa ou outra, mas eu senti que eu precisava fazer aula. Então em 2014 ali eu comecei a fazer aula de canto, tive alguns professores legais ali que me ensinaram o básico, né? E comecei a fazer minhas primeiras cantorias ali, a apresentação, aquela coisa. Aí eu entrei na banda da igreja em 2015, já comecei a cantar mais, aí eu comecei a participar mais disso. Em 2017 eu senti que eu tava mais confortável, não 100%, tava assim, a gente nunca tá 100%. Só que quando a gente assumiu a ideia de ter uma banda e falou, vamos fazer uma banda mesmo, tudo, aí eu senti que eu precisava dar mais energia pro meu aprendizado. Aí eu comecei a buscar tanto professor quanto aula. E aí, com a pandemia, eu tive que interromper um pouco esse processo de buscar a escola, né, de música. Eu comecei a estudar muito online. E aí eu me encontrei muito. Fiz muito curso online, cara. Muito, assim. Desde
Você procurar curso da Hotmart ali, ó, você vai ver um rio de dinheiro que eu gastei tentando de alguma maneira, tanto guitarra, quanto violão, quanto voz, quanto piano. Eu fui tentando aprender muito no online. Não vou dizer que eu sou um autodidata, porque eu ainda tenho muita dificuldade com isso. Mas eu sinto que eu entendi uma forma de estudar online de uma maneira que eu conseguisse aprender. E eu acho que ali eu avancei muito. Que aí eu fiz um canal também pra me testar e comecei a botar as coisas na prática. Você tem um canal no YouTube? Tenho. É Vini Cruz também. Ele é do YouTube, ele tá com... Fala pra gente o arroba do... Falo. Do Luneta. Do Luneta? O arroba hoje tá Luneta Oficial. Então é LOONETA Oficial. Você vai lá achar no Instagram. Acho que TikTok também. E esse é o Instagram que a gente tá usando pra maior parte dos nossos conteúdos. A gente tá agora gravando mais os conteúdos que a gente toca mesmo, mas a gente fez muito conteúdo da gente gravando músicas também. Então tem bastante coisa legal lá, dá pra ficar um tempinho perdendo. Falando em música, toca uma pra gente, então, aproveitando a deixa. Vou tocar uma aqui, então. Lança braba pra gente ver se as aulas de canto online fizeram... Vamos ver se funcionou, né? Tiveram algum resultado, fizeram sucesso. Acho que nessa altura aqui, será que tá bom? Mais um pouquinho? Mais violão. Aí. Vamos ver se pegando mais violão. Será que assim fica muito baixo? Tá bom, pode ir. Se joga. Então fechou. Aí, agora sim. Vou tocar então uma do Seu Jorge, que o Seu Jorge é uma coisa que eu sempre toco nas apresentações, eu gosto bastante. Então, uma música assim que eu gosto da sonoridade, eu gosto da vibe, eu gosto bastante da forma como ela aparece, assim, vamos nessa então. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Dá bonita e um brilho no olhar. Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer. E um molejo que eu não vou te enganar. Maravilha feminina, meu docinho de pavê. Inteligente, ela é muito sensual. Te confesso que estou apaixonado por você. Ô Carolina, isso é muito natural. Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, vou amar você. De segunda a segunda fico louco pra te ver. Quando eu te ligo você quase nunca está. Isso era outra coisa que eu queria te dizer. Não temos tempo, então melhor deixar pra lá. A princípio no domingo o que você quer fazer? Faça um pedido que eu irei realizar. Olha aí amigo, eu digo ela só me dá prazer. Essa mina Carolina é de abalar hoje. Carolina, eu preciso de você. Ô Carolina, não vou suportar não te ver. Carolina, eu preciso te falar. Ô Carolina, eu vou amar você. Eu vou amar você, pois eu vou te dar muito carinho. Vou te dar beijinho no cangote. Ô Carolina, menina bela, menina bela. Carolina, preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Oi Carolina, eu só quero amar você. Carolina, preciso te encontrar. Carolina, me sinto muito só. Carolina, preciso te dizer. Oi Carolina, eu só quero amar você. Eu Carolina, preciso te encontrar. Carolina, eu me sinto muito só. Carolina, eu preciso te dizer. Oi Carolina, eu só quero amar você. Carolina, Carolina. Ai, maravilhoso, bom demais. Obrigado. Sim, gente, tá aprovado os cursos da Hotmart. Ah, viu? funciona. Muito bom, muito bom. Dá pra dar uma brincada. Eu gosto de perguntar pra todo mundo que vem aqui, Pois diga. qual foi o artista, assim, você não precisa escolher só um, obviamente, mas que mais mexeu com você e que te falou, caraca, é isso mesmo, esse artista é incrível, e ele que deu aquele start, assim, pra você começar Cara, a legal mexer isso. com música. Eu Eu acho acho que que sempre tem, né? No meu caso é Renato Russo. Eu acho que tem alguns, assim, é porque são momentos diferentes. Por exemplo, eu gosto muito, Sim. porque tem artistas que me inspiraram a querer viver da música de alguma maneira, querer transmitir a mensagem, e tem artistas que me mostraram que é possível fazer isso. Eu acho que são coisas que me inspiraram de formas diferentes. Muito bom. Então, por exemplo, num aspecto assim de querer transmitir alguma mensagem, de achar que faz sentido a música de alguma maneira, eu gosto muito, por exemplo, do Rosa de Saron, que é uma banda que eu acompanhei
desde quando eu comecei alguma proximidade, assim, tanto... A veia roqueira do gato. Com certeza, assim. E aí eu falo especificamente do vocalista, né, que era o Guilherme de Sá, hoje é outro, também gosto pra caramba, que é o Bruno, mas eu sei que o Guilherme de Sá foi um vocalista que todo show que eu acompanhei dele, eu sempre me inspirava muito, eu falava, cara, que legal. Jeito de cantar difícil, uma letra difícil, uma coisa assim que às vezes você não pega de cabeça, mas quando você entende a mensagem, acho que me transmitia muita... um senso de compreensão, assim, de putz, que legal a mensagem que ele tá passando, sabe? E ela faz muito sentido. Então eu gosto muito. Apesar de tecnicamente ser um desafio pra mim, eu tenho muita dificuldade de cantar as músicas dele, porque eu não, às vezes falta ali alguma coisinha, sabe? Um drive, uma coisa mais técnica, assim. Mas gosto muito. Assim como, por exemplo, falei muito Linkin Park, é uma banda que eu ouvia muito, porque eu gosto muito de como eles conseguiram passar o estilo deles de uma maneira moderna, mas ao mesmo tempo pesada. Eu gosto muito. Só que bem pop, né? Eu acho bem Linkin pop. Linkin Pop. Mas Linkin pesado. Park consegue ser um rock bem pop. Pesado. E ainda assim com um peso, né? Sim. Mas quando eu falo de, por exemplo, músicas que me fizeram viabilizar, eu falei do Capital pelo seguinte. Eu gosto da proposta deles. Por exemplo, eles falam assim, a gente criou as músicas do Capital porque a gente queria que qualquer pessoa conseguisse tocar no violão. Isso pra mim foi muito importante, porque o Renato Russo fala isso também. Eu lembro que no DVD dele ele falou assim, É porque você fez o caminho contrário, né? Você foi do Capital pro Legião. Eu comecei de aí depois eu falei, o Legião também tem umas músicas, aí você vai ver, tá tocando tudo. Mas o Renato fala muito isso também, né? Que acho que até no acústico dele ele fala assim, se você aprender 3 notas, você toca umas 50 músicas nossas, assim. E de fato, esse tipo de abordagem me fez aprender as músicas, porque eram músicas fáceis, eu peguei todas, eu tirei aquele acústico ali de cabo a rabo. Então, assim, foi onde eu comecei a perceber que era viável. Eu falei, eu tenho potencial, porque eu aprendi isso aqui de uma vez, eu acho que... E essa galera tá inspirando a fazer. Gostei da proposta. Assim, o Capital, ele é uma geração depois do Legião. Exato, né? Tanto que o Dinho, ele é irmão do Dado. Eles são irmãos? Meu Deus. Eu não sei, eu acho que eles não são irmãos... Dado Villa-Lobos? Eles não são irmãos biológicos, mas eles são... O que eu sei... Tipo... O Dinho é o caçula. Quando o Russo tava bombando, o Dinho tinha 15, 14. Mas ele é tipo irmão tipo de padrasto, assim. Eles são... Tá. Então eles não são irmãos biológicos, tipo meio mas irmãos, eles são né? meio irmãos. Então pode ser. Confira aí no O que eu Google. sei é que... o que eu sei é que assim, eles... Mas Eu sei que um veio depois é uma do... bomba isso que você tá falando. Meu Deus, revelações aqui. É uma bomba. O Dinho é irmão do Dado. Rapaz, acho que eu não tava nem sabendo. Mas o que eu ia dizer é que assim, ele veio um pouco depois, quando ele era bem novo ali. O que eu sei é que eles viviam juntos. Tanto que o Dinho conta muito... Viu? Dá até uma raiva. Olha, revelações aqui, ó. Grau? Fala aí pra eles. Polêmica, Não, Dinho e gente, Dado. aí o grau aí vocês querem demais, não tem aqui não. Deve Tá ser aqui, meio irmãos. Irmãos, Dinho Ouro Preto, Ícaro Preto, Luiz Otávio Villa-Lobos e Ana Ouro Preto. Eles são Rapaz. irmãos. Essa aí eu tô chocado, descobri Eu hoje. estou impactada, porque eu tava aqui... Eu sou tava legionária. Mas o que eu achei é que eu só sabia que eles eram muito próximos, assim. no Polêmica, descobrimos aqui Polêmica. paternidade aqui, ó. É o teste de DNA do Ratinho. Vamos fazer o dele. Versão Perigo. versão só de passagem. Mas o legal disso é que eu sei que eles eram muito próximos, tanto que a história do Faroeste Caboclo, do Faroeste Caboclo do Eduardo Mano? Acho que é Faroeste. Quem conta que eu aprendi foi a do Dinho, que ele fala que viu o Renato na barraca, e aí ele escreveu a letra e tudo. Então assim, eu sabia que eles eram próximos, não sabia que eles eram irmãos, nem tinha essa possibilidade. Mas eu sabia que ele veio um depois do outro. Que a banda uma se dissolveu, que foi o Aborto Elétrico, veio o Legião, e logo depois ali veio o Capital. Não, e o Fê Lemos tá no Capital. O Fê Lemos era do Aborto Elétrico. Isso, eles eram irmãos. Então, tipo... Né? Ele e o Fábio ali, no caso. Sim, né? música urbana, era uma Sim. música herdada do... Que eu adoro tocar. Exato. Herdada do Aborto. Tanto Isso. que no Fátima também. Legião tem o Música Urbana 2. Sim. E, por exemplo, Fátima, eu gosto muito de tocar. Então, assim, são músicas que me fizeram visualizar a coisa. Falar assim, então o rock nacional é assim, então a galera se inspirou nisso. Mas, quando eu falo de inspirações também, eu sei que tem inspirações muito técnicas pra mim, mas que eu gosto muito de ouvir. Então, eu acho que foi muito pouco desses caminhos. Porque eu acho que na música a gente tem um pouco assim, beleza, você pode ouvir música e se sentir inspirado e achar muito legal. Mas você também tem que perceber que é possível. Eu acho que essa coisa, ela às vezes é importante. Um artista que você fala assim,
dá pra ser assim. Então, por exemplo, agora eu vou entrar um pouco na linha do pagode, que eu vou pro outro caminho. Ai, lança um pagode pra Mas gente. é porque, por exemplo, eu fui recentemente ao Tardezinho. E aí eu fui descobrir lá que uma das inspirações do Thiaguinho, que né, foi do Exalta Samba, era o Alexandre Pires. Então eu comecei a perceber que isso não era uma coisa só minha, assim. Um artista, ele se inspira no outro também. Ele pega um pouco ali da ideia do outro pra construir a própria dele, sabe? Mas também. é claro, a gente nada nasce assim do nada. Exato, né? Tudo Então, se transforma. acho que foi uma coisa que me fez a reforçar um pouco assim, quem são as bandas que eu vejo. Então tu curte um pagode também? Claro, me amarro. Eu, inclusive, já fiz parte de um grupo também, por pouco tempo, claro, não foi uma coisa eterna assim, mas em 2021 eu participei de um grupo que cantava pagode também. E tu tocava violão, cantava? Como é Cara, seu papel? ali, o que eu gosto, acho que é legal falar sobre isso. O pagode, ele é um estilo em que todo mundo toca muito. E eu não era essa pessoa, eu sou um vocalista. Mas tocar muito, igual essa galera, era puxado. Então, assim... Porque vem da veia do samba, né? O que eu então percebi é complicado. é que é um estilo onde os músicos são sempre muito bons, assim, técnicos. E eu acho que ali me botou muito numa mentalidade, cara, eu preciso subir o meu nível, eu preciso me aproximar um pouco mais. Porque era assim, vamos aprender as músicas. Aí você chega lá no ensaio, os caras estão tocando um absurdo e você só tem que cantar. Mas o seu cantar pode prejudicar o negócio inteiro. Então você põe uma responsabilidade muito grande. E acho que assim, fiquei pouco tempo nisso, mais ou menos, acho que foi 2021 ali, foi uma parte de um projeto, basicamente. Toquei em casamento, toquei uma apresentação, toquei uma coisa assim, mas quando eu vi o ensaio, eu falei, nossa, a gente tem muito o que fazer ainda. Que aí assim, chegava no ensaio, tinha 1000 percussão, o violão que quebrava tudo, tocava tudo de ouvido, o cavaquinho que quebrava tudo de ouvido, e eu falava assim, e eu aqui achando que ainda estou horrores. Aí eu comecei a entender que eu precisava subir o nível dos ensaios. Comecei a vir para os nossos ensaios da Luneta com um pouco mais de noção de repertório, de como a gente tem que fazer, de arranjo, assim, de como a gente constrói uma música ou outra. A gente tá no processo ainda, não foi que a gente subimos assim, mas a gente entendeu nada tá assim, pronto, sabe? Tipo, essa morte da Rita Lee mexeu muito comigo. Muito. Pois é, e né, aí cara? eu fiquei reescutando os discos dela, eu fiquei, caraca, é incrível, maravilhoso, é tão datado. Faz sentido, né? Porque nada fica pronto, não existe o pronto. Tipo, o certo, o errado, o ideal. Sim. Ó, a Melody, como é que ela não já tá, menina? Cara, e o artista, ele nunca vai achar que ele tá pronto, né? Então, Não. assim, acho que existe uma autocrítica que ela pode ser destrutiva às vezes, mas às vezes, ela é muito importante pra gente continuar evoluindo as coisas, E às né? vezes você tá pronto pra um determinado momento, você faz muito sucesso nesse momento e depois não é tão bom que nem o Restart. E vai voltar agora, né? Viu? Vai voltar agora. Sério, eu não sabia Eles que estão com uma vão turnê voltar. agora, últimos shows. Falei, Mas gente. o NX0 também, Esse NX0 voltou aqui pra Brasília, lotou. Eu tive a oportunidade de assistir, né? E realmente, assim, eu não sou um grande fã do NX0, mas é uma geração... Eu fiz parte da geração que viu o NX0. Não, eu acho que o sabe? NX0 teve duas curvas. Ele fez muito sucesso, aí depois ele ficou meio brega. Sim. Aí agora, nossa, é uma nostalgia, tipo, NX0, uau, meu Deus, que Pois é, saudade. cara. A galera voltou assim, eu vi um público muito enérgico pro show. E é um Não, público tava que, muito cheio. Cara, e é um eu não público fui, eu vi que- só ouvi dizer. Se você pensar assim, o público deve ter uns seus 20 e poucos a 30 anos. Mas era uma galera que parecia que tinha 15 curtindo muito o show, sabe? Assim, É porque vendo pela quando o primeira vez os NX0 caras. fez sucesso, eu tinha 12. Pois é, eu tinha... Ó, Razões e Emoções é o quê? 2005? É 2005? Então eu tinha 5. Eu não sei. Eu tô na dúvida. Eu tava achando que Pra era mim é 2009. 2005. Olha, mas- a Rafa vai pegar aqui pra gente. Mas, ó, 2005 eu tinha meus 10 Rafa é o nosso anos. Google. Não, Não deixa ninguém mentir lá. A Rafa é. eu acho que era 2005. 2006. 2006. 2006. Pô, eu tinha meus 11 anos. Outra bombástica. Eu tinha meus 11 anos ali, cara. Então, assim, eu vivi a adolescência ouvindo os caras falando que não eram emo, e eles eram emo sim. Mas falando Eles que- eram, ele, Fresno. O Fresno, por exemplo. Qual é o nome do vocalista do Fresno? O Lucas... Qual é o nome dele? Lucas da Fresno, meu Deus. Lucas da Fresno. Mas tem um nome. Esqueci. Não, o eu vi Lucas o da show- Fresno, que ele vende agora curso de composição, né? Eu quase comprei. Tá vendo? É um da linha dos Tu- cursos. Sabe aquele... É um dos vícios, assim, ó, que eu comecei a trabalhar pra não ter. Porque eu falei, gente, curso de música pra mim é muito fácil. Eu sou muito público. Tu já ouviu falar do Telegram? Olha. Eu vou te ensinar depois uns truquezinhos. Pois é, eu caí muito nessas, assim. Mas aí agora eu tô assim, não, vou tentar me segurar. Vou terminar os cursos. Porque tem isso também.
A gente pega muita informação e a gente não segue aquilo. Não, né? e a gente tem certeza que quando a gente compra o curso, a gente já instala na gente o conhecimento do curso. E não é assim, Fazer né? o curso que é bom nada. E aí eu comecei a segurar, porque eu falei, pô, legal esse curso de composição. Mas já tinha um curso de composição. Silveira. Lucas Silveira, que tem um curso de Já tinha composição. comprado o curso lá, não sei o quê. Então assim, eu falei, não, tem que segurar um pouco. Dá um tempinho. Eu acho que é isso. Você quer falar mais uma história, um caos? Tem uma história pra contar pra gente? Eu acho que... De alguma coisa que você já História, passou? Cara, tem... Ah, não sei. Perrengue. A gente gosta de saber dos perrengues. Os perrengues da Luneta. Ah. Já pensou em desistir? Semana passada. Mas assim, eu acho... Olha, pois é. Mas assim, eu acho que o músico, ele todo dia tem a oportunidade de desistir. Essa é a verdade. Todo dia. Porque se você parar pra pensar, todo dia ele pode encontrar um outro trabalho, ele pode ver uma mudança familiar na vida Eu tô dele. querendo passar em concurso? Pois é, todo dia você tem essa possibilidade. Você pode encontrar, sei lá, você tem filho, você percebe que você tá envelhecendo, você acha que não dá mais pra fazer, você vai percebendo várias coisas. Então assim, existe muito material pra você desistir. E eu acho que não desistir é um exercício mesmo. Você tem que pensar assim, por que que eu vou continuar? E eu acho que uma coisa que eu percebi é que eu gosto muito do Luneta. Eu gosto muito da música, eu gosto muito de estar fazendo parte de alguma coisa fora do que eu faço no meu dia a dia e que de alguma maneira eu vejo, pô, você vai tocar, você vê a galera sorrindo, você vê alguém curtindo, você vê alguma coisa. Então acho que isso me puxou muito pra não desistir em nenhum momento. Apesar de muitas vezes falar assim, será, gente? Tá faz 25 anos o negócio aí, será que a gente quer? Então assim, acho que isso me levou muito a pensar. História, temos um perrengue sim, tem um perrengue legal. Não é tão legal assim, a gente serviu pra aprendizado, mas a gente tocou num lugar que, se eu não me engano, cara, o lugar em si já acabou, então tudo certo contar a história, mas assim, a gente tocou num lugar que ele ficou devendo uma grana boa pra gente, assim, de não pagar, e a gente tem muito essa coisa. Você música pegava tá no... cover? A gente pegou ali uma boa grana de cover e esse cover nunca chegou. Eu não entendo essa palhaçada desses lugares que não passam o cover pros músicos. Pois é, cara. Nem é dinheiro que eles arrecadaram de verdade. Pois é, e acabou que não chegou. Então, assim, eu lembro que o perrengue foi, a gente era muito... Acabou de criar a banda, né? A gente tocou umas 3, 4 vezes nesse lugar. O cover foi acumulando, a gente falou, beleza, vamos fazer um monte de coisa, vamos pegar esse dinheiro e comprar, isso querendo. A banda não recebeu o cover, consequentemente o bar fechou, a gente não recebeu mais, e aí a gente aprendeu a lição, a gente falou, cara, a gente não pode mais ser tão inocente assim, com cobrança. E aí entra o meu lado administrador da história. Eu aprendi que não dá pra trabalhar com as coisas dessa maneira informal, sempre, achar que é tudo assim, solto. Foi quando eu comecei a ter a noção de um papel chato, que é o papel de cuidar dessa parte, tipo assim, não deixar mais acontecer. Então assim, a gente não pegou nenhum grande perrengue. Cara, teve coisas legais nos perrengues que a gente pegou, de, por exemplo, a gente tocar num lugar e aí aparece ex-namorada de um lado, ex do outro, e aí, olha, é feio, uma coisa assim. A gente sempre tem essas coisas de tentar evitar isso, assim, mas perrengue, de fato, a gente nunca pegou nada que a gente tenha pensado assim, nossa, depois disso aqui tem condição. O que já aconteceu foi de a gente ter problemas de às vezes ter que cancelar uma apresentação porque fica doente, uma coisa ou outra, assim, mas nada num nível que a gente fale assim, acho que isso aqui eu não consigo lidar, vou acabar com a banda. E isso é bom, porque a gente continua aí firme e forte com bons motivos pra continuar também, né? Bom promissor, assim. E perrengue com o público? Pergunta pra ele. Perrengue com o público. Tem, nossa. Já teve ó, perrengue com o público. a gente já teve público De não que... gostar das músicas. Cara, a gente tem aqui, sempre tem. Todo Um músico de tomatinho, bar tô vai brincando, ter se ali. der outra- Não, ovo. acho que ovo não. Mas a gente já teve músico de bar que quer cantar, né? Junto. A gente tá ali, o público quer cantar, né? E aí quer pegar o microfone, quer levar o microfone embora. É karaokê. Tá no álcool ali, ó, quer gritar pra todo mundo. A gente já teve esses problemas. A gente teve uma vez num lugar que a gente tocou, que o público, a gente tocou normal, naquele lugar e tudo. E aí, quando acabou a apresentação, a gente tinha alguns colegas ali, mas a gente tinha um público também ali relativamente grande no lugar. E começou a tocar sertanejo. E o lugar não toca sertanejo. E o dono do bar ficou pé da vida que o público tava tocando sertanejo, achando que a gente incentivou, ficou pé da... A gente nem toca sertanejo. Mas os caras estavam chateados que o público que a gente levou tava tocando outro estilo de música que não deles. E, rapaz, deu uma confusão, tive que tirar o violão, porque o violão era meu. A pessoa pegou o violão emprestado, quis tocar, tive que tirar o violão da mão da pessoa, sair. Nossa, mas que chatice desse dono desse bar também. Nem me fala. Porque né, assim, o pessoal tá lá pagando, consumindo. Pois é, cara. Sabe? Aí a pessoa à fala noite assim, ela tem não umas coisas pode muito sertanejo no meu bar, proibido sertanejo. À noite ela tem umas coisas engraçadas, assim. Mas eu acho que a gente também teve um público legal, em geral, legal, assim. A gente tem essas coisas. O karaokê sempre vai ter. E essa coisa do público, às vezes, dispersar um pouco do que a gente toca, assim.
No mais, é mais tranquilo. Pedidos que a gente não consegue fazer, umas músicas impossíveis, a gente tem essas coisas também, mas isso aí a gente vai se essa virando. pessoa fala assim, toca um cartola. Do nada. A gente tá lá tocando outra coisa, não, faz aí pra mim, assim, rapidinho. Toque um tojubim, uma fácil, coisa fácil. Fácil, assim, uma com a bossa aí rapidinho. Uma bossa rápida. Tá bom. Acontece, mas a gente teve até uma tranquilidade, assim, no geral é mais tranquilo. A gente tem um público bom, até eu gosto do nosso público, em geral ele favorece. Tá. Como que você ficou sabendo só de passagem? Eu fiquei sabendo porque eu sempre acompanho muitas coisas de Sobradinho. E em algum momento eu vi um story divulgando vocês, alguém repostou, assim, só de passagem. Eu falei, gente, que legal, um palco legal, em Sobradinho. Tipo assim, eu morei aqui por 21 anos da minha vida. E eu vi a cena cultural demorar a chegar. Assim, eu sei que tem muito músico, eu sei que tem muita gente que gosta de tocar, eu sei que tem muita gente que quer ouvir gente tocar. Não, tem muito músico em Sobradinho. Muito, Nossa, muito. Acho que tá proporcional à igreja. Muito, assim. Tem muita igreja e aí tem muito músico. E aí o que eu percebi tá faltando espaços onde a galera consiga fazer a cena cultural crescer. E não é uma crítica a ninguém, isso é mais um pedido. Quero que tenham mais lugares pra gente conseguir tocar, levar música e tudo. Só que quando eu vi essa história, eu falei, legal isso, hein? Essa ideia, esse projeto é legal. Aí eu fui no Instagram, vi o Instagram de vocês, eu já entrei em contato. Aí a gente foi conversar, isso foi lá pra julho, mais ou menos. Aí passou um tempinho, as coisas foram vindo, e quando eu vi vocês chamaram, eu falei, que legal. Tudo no seu tempo. Eu gosto muito de Sobradinho no sentido de querer trazer coisa pra cá. Eu sempre gostei de tocar aqui. Então, assim, eu quero muito contribuir com isso também. E eu acho que foi um pouco do que eu achei legal no Só de Passagem e conheci. Falei, legal, fizeram um projeto aqui pra alavancar a cena cultural. Vamos lá, vamos tentar tocar também. Não importa, vamos me adaptar ao que precisar, mas a gente quer ir, sabe? Então, e é muito legal, porque esse projeto foi uma loucura do meu pai, né? Muito boa, parabéns aí pela loucura, espero que ela continue. Eu, inclusive, espero que marcas apoiem, porque eu acho que, é o que eu falei, eu sinto que precisa. Eu sinto que precisa mesmo, sabe? Pois é, e a gente não morava em Sobradinho. A gente começou a morar em Sobradinho ano passado, se eu não me engano. Então foi um ano só morando em Sobradinho. Morava onde antes? Antes a gente tava morando na Asa Sul. A gente legal. chegou a morar em Sobradinho 2 e no Grande Colorado. Legal. Mas Sobradinho foi a primeira vez, foi em 2022. No início de 2022 a gente mudou pra cá. Legal. E a gente foi vendo a cena de Sobradinho e o movimento cultural, porque Sobradinho tem muita vida. Sim. E as pessoas crescem, reproduzem, morrem dentro de Sobradinho. Sim. Por isso que a gente... por isso que, tipo, a gente acaba, quando a gente tá em outras regiões, a gente não tem tanto acesso às pessoas, porque eu acho que Sobradinho é uma grande panela. Sim. Que todo mundo se conhece. Aí, quando meu pai começou esse movimento, todo mundo falou assim, e você é filho de quem? Aí o pai, não, minha mãe mora em BH, eu não sou daqui. Você mudou pra cá agora? Como assim você tá fazendo coisa na cidade? Você não é da cidade. E assim, você não é daqui. Como assim você tá querendo levantar essa cena, assim? Que absurdo. Exato, tipo, de onde surgiu você? Mas teve gente que Em pensava Sobradinho. que eu era que me conhecia há 30 anos atrás. Cara, eu lembro de você lá na quadra tal. Isso é muito coisa de brasiliense. Isso é coisa de brasiliense. Não, mas é muito legal ver esse movimento aqui todo acontecendo em Sobradinho. E é depois que ele escolheu a quadra, que ele foi saber da história da quadra, como que a quadra 8 já tinha muito movimento musical, movimento underground. Legal. Ele já tinha muito incentivo. Então a revitalização da quadra 8 e trazer de volta a música pra quadra 8 acaba tendo um peso assim dobrado, que foi sorte. Legal. Que massa. Eu fico muito feliz que estão fazendo esse projeto. Espero que ele continue perseverando bastante aí. Então grava pra gente uma chamada aí pra chamar a galera pro Só de Passagem. Galera, dia 17 de agosto, um dia depois do meu aniversário, então tem 2 motivos pra me assistir. E nós lá vamos estar com o Du Luneta, vamos fazer um belo de um repertório, um apanhado de coisas que a gente gosta de tocar no nosso formato acústico. Então a gente espera que vocês gostem e a gente espera que vocês participem, porque esse projeto é muito legal, a gente queria muito participar. E a gente espera que tenha uma animação, que tenha uma boa energia, porque também vai estar celebrando meu aniversário. Eu acho que vale também, é um presente que eu gostaria de ter. Então, espero vocês dia 17 às 20 horas com o Du Luneta. E vai ter, então, parabéns pra você? Vai ter. Vocês acreditam? Isso é uma coisa engraçada. Eu não sei tocar parabéns pra você. Eu passo o violão pro Haroldo, sempre. Eu toco parabéns de igreja, que é outra música. Mas eu não sei tocar parabéns pra você.
Mas no dia 17 a gente vai aprender, vamos estar lá com tudo certinho. Aí tive que passar o violão, ele ficava me sacaneando. Pô, velho, toda vez o parabéns, você que... Só mais uma pergunta, que eu falei que ia fazer duas e acabei Faz. não fazendo a outra. O que você vai trazer pra gente na manhã? Cara, Amanhã não, quinta-feira. O que vocês podem esperar é um repertório que vai estar no acústico. E aí daí a gente tenta flertar. Eu quero muito trazer uma coisa um pouco mais intimista. Só que a gente também sabe que a nossa essência é muito de animar um pouco. Então talvez a gente suba um pouquinho pra cima ali o repertório. Suba pra cima, ó o pleonasmo aí. A gente põe um repertório um pouco mais animado. Mas eu acho que tem espaço pra gente tocar algumas outras coisas que a gente não costuma tocar em dias normais. Assim, a gente costuma tocar... Queria tocar umas músicas mais de amor, queria tocar algumas músicas mais nessa vibe que a gente fez aqui do quase dedilhado, né? Então, assim, vamos ver se a gente consegue misturar bem essas duas coisas. Mas na linha ali de um MPB, na linha ali de algumas músicas de Brasília, já perceberam que a gente gosta, né? Então a gente vai misturar um pouco de tudo. Mas Então na linha traga do seu vinho e o Traga seu seu mozão vinho, pra seu mozão. quadra, que vai ser um rolê mais romântico. Isso. E pode acontecer de movimentar um pouquinho também, que a gente vai fazer uma baguncinha, mas tudo nos conformes. Ai, muito obrigada, Vinícius. Foi um prazer enorme Eu que agradeço, conversar com você. foi Espero que ótimo. você tenha adorado participar do nosso podcast. E não se esqueça, galera, de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, compartilhar o nosso vídeo, para chegar mais pessoas. Esse movimento que a gente está fazendo, trazendo tantas pessoas que nunca participaram de podcast. Eu nunca apresentei um podcast. Então são várias primeiras vezes aqui no Só de Agora você já Passagem. apresentou e eu já participei, então tá tudo E é certo. isso. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até Valeu. a próxima. Quinta-feira, não esquece.